Bem, senhores vereadores, vamos dar uma pause aqui nos problemas da cidade, mas agradecer o secretário Weber, né? Vamos parabenizar quem deve ser parabenizado. Agradecer o secretário Weber, que prontamente foi lá no Complexo Esportivo da Zona Norte com a equipe, fez a troca da iluminação, que estava queimada há muito tempo, e nos garantiu, né, a questão da iluminação pública melhorada naquele espaço, assim como foi prometido quando foi feito a questão da PPP. Ele nos informou que a PPP está um pouco atrasada nessa área de reforçar a iluminação pública de praças e parques, mas que um dos espaços é o Complexo Esportivo da Zona Norte e, em seguida, será atendido. Então, agradecer. Também estive com ele ontem numa visita ali no Fátima Baixo, na Rua Arco-Íris, onde a gente tem uma solicitação da comunidade, um projeto administrativo de 2023 da comunidade sobre o corte, né, sobre a poda das árvores que estão ali caindo vários galhos, quebrando o telhado embaixo e tudo mais. E a gente fez indicação ano passado em março e o secretário esteve lá ontem com o Newton e com o pessoal, acordando que assim que parte da equipe dele voltar de férias agora, vai fazer aquele serviço. Então, queria agradecer mais uma vez a Secretaria de Gestão Urbana do município, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom enquanto as nossas demandas, porque a gente, como vereador, a gente traz as demandas que a população nos cobra. A gente vai até os bairros, conversa com as pessoas vêm até nós para nos solicitar. Então, a Daiane não faz uma indicação por vontade da cabeça dela, é porque chegou uma demanda e a gente faz essa solicitação. A partir daí, a Secretaria de Gestão Urbana tem esse entendimento e faz. Enquanto isso, algumas secretarias, né, acreditam que vereador não merece esse atendimento, mas automaticamente essas pessoas que esse vereador atende pagam impostos, né, e pagam altos impostos, e Caxias do Sul continua assim. Outra situação, visitamos o secretário Cadori ontem, o secretário nos atendeu prontamente, mas eu discordei dele um assunto. A gente leva diversas demandas de solicitação de novas praças, parquinhos, em vários bairros da nossa cidade que não tem. E ele diz assim, a mesma coisa que o prefeito, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vocês precisam, agora é uma fala de vários secretários, vocês precisam arrumar uma emenda. Para você fazer lá, vocês precisam arrumar uma emenda. E eu disse assim, eu discordo, né, e falei isso na frente das minhas visitas lá, né, vereadora, na secretaria. Eu disse assim, ó, governar com emenda, um orçamento da prefeitura que a gente tem 4 bilhões de reais, e daí dizer assim, ó, não tem dinheiro para fazer praças e parques, mas tem recursos livres para mandar para outros locais, assim como foi recentemente. Então, a gente tem que se definir aí, ou se não tem dinheiro, e se o prefeito vai se desmanchar fazendo campanha aí para a Denise, para o Marcon e para outros candidatos a deputados federais que vierem pelos recursos, porque eles estão governando com recursos de emendas. E isso não pode acontecer na nossa cidade, né? Porque, como o vereador Lucas trouxe aqui na tribuna, parece que a gente está falando de municípios muito pequenos, sem recursos, e tudo mais. A gente está falando de Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Sua parte, vereadora. Vereadora Daiane, sobre a questão das praças e parques, várias com problemas de manutenção, vários, e especialmente os bairros mais pobres. Eu cito aqui o Beltrão de Queiroz. Visitei o Beltrão de Queiroz recentemente, e lá no Beltrão de Queiroz não tem um balanço e um escorregador decente. Me digam, nós vereadores, como é que nós conseguimos legislar e ser vereador de uma cidade em que nós vamos numa comunidade no centro, que é periférica, que tem todos os problemas e a prefeitura não consegue botar um balanço e escorregador? Não tem justificativa. Por fim, eu acho que a resposta, quando se fala de emenda, que nós temos que buscar emenda, vereadora, é que talvez essa casa tenha que tratar da discussão da criação de emenda impositiva no orçamento. Eu sou contra, já vou dizer, minha bancada é contra. Mas se tem que governar com emenda, vamos trazer para a baila aqui da casa, liberar R$1 milhão de emenda impositiva para cada vereador. Sou contra, voto contra, mas depois vou usar se tiver. Porque daí vamos fazer isso. 23 milhões só para emenda de vereador e vereadora, daí nós vamos fazer nossas emendinhas, já que todo mundo gosta de governar com emenda. Vários aí, eu sei que tem partidos que são favoráveis, vamos trazer para a baila esse tema
e vamos fazer a emenda impositiva no orçamento. É isso aí. Obrigado, vereador. O prefeito está indo numa seara que deixa meio complicada essa situação, exatamente porque traz à baila esse assunto. Falar de locais sem pracinha, eu falo do Quênio lá, né? Não tem um balanço, um escorregador para as crianças e tantos outros bairros que a gente faz indicação de novas praças e parques na nossa cidade, e exatamente, não tem absolutamente nada. E a gente vai continuar solicitando, continuar cobrando e indo para cima, porque a prefeitura tem que dar jeito, porque a gente paga altos impostos nessa cidade para que as comunidades sejam atendidas. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Ajudado pelo vereador Cláudio Libardi, o próximo